Seja muito bem-vindo ao canal Ampliação da Consciência. Eu sou a Sheila e hoje nós vamos mergulhar fundo em um tema que quase ninguém tem coragem de tocar. Mas aqui, a gente não foge do que pulsa. A gente olha nos olhos da sombra e escuta o que ela tem a dizer. E se você chegou até esse vídeo, talvez já tenha sentido que a sua sexualidade não é como a da maioria. Talvez você guarde segredos que até sua alma hesita em revelar. Mas ela clama por vós. Hoje a gente vai falar dos 5 hábitos sexuais, mais misteriosos e pouco compreendidos dos escolhidos. E não, isso aqui não é fofoca esotérica, nem curiosidade mística tirada de um livro antigo. Isso vem da vivência, da dor, da luz e da escuridão que caminham lado a lado, dentro de quem nasceu com uma missão diferente. Porque quem carrega esse chamado, esse brilho estranho no olhar, também carrega cicatrizes que a sociedade finge não ver. A sexualidade do escolhido é um campo minado e sagrado. É onde o espírito dança com o corpo em um ritmo que nem sempre é bonito, mas sempre é verdadeiro. E olha, não é fácil colocar isso em palavras. Porque não estamos falando de desejo comum, mas de uma fome de alma. De toques que arrepiam até a memória. De conexões que ultrapassam a pele e rasgam véus entre mundos. E não é romantização, é visceral, é confuso, é assustador às vezes, mas é real. Você pode até tentar negar, racionalizar, esconder, mas esse lado seu não vai sumir só porque o mundo diz que é esquisito demais para existir. Hoje, a gente começa desvendando esse labirinto. E o primeiro passo é entender quem são essas pessoas que vivem com a alma em carne viva, os escolhidos. Aqueles que sentem tudo em volume alto, que tocam o invisível, que amam demais, que se afastam porque se doam até sangrar, que tentam caber nas formas comuns, mas sempre transbordam. Se você já sentiu como se carregasse um fogo que não se apaga, um chamado que ninguém entende e uma sexualidade que não se encaixa em nenhum manual, esse vídeo é para você. Aqui, você vai se reconhecer nos detalhes que o mundo chama de exagero. Vai entender que não é loucura, é sensibilidade. Que não é defeito, é código. Que não é pecado, é portal. E nesse caminho, vamos revelar 5 hábitos sexuais que parecem estranhos aos olhos de fora, mas que dizem muito sobre quem você é por dentro. E eu não tô falando de manias ou preferências. Tô falando de padrões que vêm da alma, de dinâmicas que se repetem como se fossem roteiros escritos em outra dimensão, de vivências que te marcam mais do que qualquer palavra poderia traduzir. E olha, talvez você vá se arrepiar, se emocionar ou até se incomodar. Mas tudo bem. É assim mesmo quando a gente abre a porta que ficou tempo demais trancada. Então respira fundo e vem comigo. Porque a jornada que começa agora não é só sobre sexo. É sobre poder, sobre memória, sobre feridas antigas e curas inesperadas. É sobre se reconhecer inteiro, inclusive nas partes que você aprendeu a esconder. E para começar, vamos falar do primeiro hábito, aquele que poucos têm coragem de admitir, mas que ecoa nas noites solitárias, nos sonhos intensos e nos arrepios que surgem do nada. Sim, estamos falando de uma experiência que não acontece entre 4 paredes, mas entre dimensões. Um tipo de conexão íntima que envolve seres que não pertencem ao plano físico. Tem gente que chama de sonho, outros de delírio. Mas quem já viveu, sabe que não é invenção. Estou falando de encontros energéticos com entidades, espíritos ou seres de outros níveis de consciência. Sim, sexo espiritual. Mas não como um ritual com incensos e mantras. É algo que acontece de forma espontânea, muitas vezes durante o sono, no limiar entre a vigília e o sonho, quando o corpo relaxa e a alma desperta. É nesse estado que muitos escolhidos sentem toques invisíveis, beijos que arrepiam, sensações intensas de prazer e até orgasmos que não vieram de nenhum contato humano. Às vezes é suave, quase um abraço de alma. Outras vezes é avassalador, como se uma força atravessasse o corpo e deixasse tudo vibrando por horas. O mais louco? Você acorda com o corpo cansado, a energia alterada,
a mente confusa e o coração cheio de perguntas. Quem era aquela presença? Por que veio? O que levou de você? O que deixou? Esse tipo de experiência é antiga, muito mais antiga do que os livros modernos ousam registrar. Nas tradições ancestrais, esse fenômeno era conhecido e até reverenciado. As sacerdotisas lunares, os xamãs, os iniciados de ordens ocultas, todos sabiam que o sexo não era só um ato carnal, mas uma ponte entre mundos, uma forma de acessar conhecimentos, curar traumas ou até selar pactos. Mas aqui vem o alerta. Nem todo ser que se aproxima tem boas intenções. Nem todo toque invisível é uma bênção. O escolhido, com sua sensibilidade expandida e seus portais sempre abertos, pode atrair tanto luz quanto sombra. E quando isso acontece sem preparo ou discernimento, o que poderia ser mágico vira uma prisão energética, uma obsessão silenciosa, uma dependência que suga. É por isso que esse hábito precisa ser reconhecido, sim, mas também tratado com respeito e cuidado. Se você já viveu algo assim, saiba, você não está sozinho e não está louco. Mas precisa aprender a proteger sua energia, a fechar portais, a discernir o que vem da alma e o que vem da carência. Esse é o primeiro hábito, o mais misterioso, o mais silencioso e talvez o mais transformador. Agora que você já entendeu como o campo espiritual pode atravessar o físico e provocar encontros que desafiam a lógica, chegou o momento de mergulharmos em outro hábito tão estranho quanto real: a abstinência involuntária. Mas não qualquer tipo de abstinência. Aquela que não se escolhe, que simplesmente acontece, que paralisa, que te trava sem pedir permissão, que transforma desejo em silêncio e faz do toque um campo minado. Sabe aquela vontade sincera de se conectar com alguém? Aquele desejo humano, bonito, legítimo de viver um momento de intimidade? Pois é. Nos escolhidos, esse desejo vem, arde, mas para, congela, morre na praia. É como se algo maior do que o próprio querer dissesse: não agora. Ou pior, não com essa pessoa. E não adianta forçar. O corpo responde com repulsa, com dor, com um desconforto que vai além do físico. É como se a alma levantasse uma barreira invisível entre você e o outro. Como se dissesse: esse encontro não está pronto. Essa energia não é segura. Você não vai se entregar aqui. E pronto. Tudo trava. Fica aquele silêncio constrangedor entre o que você sente e o que consegue viver. Muita gente não entende. Acham que você está com bloqueio, que perdeu o desejo, que está fugindo. Mas a verdade é que tem uma inteligência espiritual agindo, ali, comandando tudo por trás da cortina. E essa inteligência tem um filtro rígido. Ela não deixa você se misturar com qualquer um. Ela te puxa para trás quando percebe que o outro não tá limpo, não tá alinhado, não tá pronto para te tocar de verdade. Só que essa proteção vem com um preço. Um preço alto. Porque o mundo cobra. As pessoas perguntam. E você começa a se perguntar também: será que tem algo de errado comigo? Por que eu não consigo viver o que todo mundo vive? Será que eu tô quebrado? E esse questionamento dói. Dói porque não tem uma resposta simples. Porque é difícil explicar o que nem você consegue entender completamente. Enquanto o mundo valoriza relações rápidas, corpos bonitos e noites agitadas, o escolhido se vê preso num labirinto onde o corpo não mente. E não é que ele não queira prazer. Ele quer, ele sente. Mas ele precisa de algo mais, algo real, algo profundo, algo que vá além do toque. Porque se não for inteiro, não serve. Se for superficial, machuca. Se for vazio, desintegra. E aí, meu amigo, minha amiga, começa um ciclo de silêncio. Meses, anos, sem se entregar. Não por opção, mas por proteção. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica explicar. Mais difícil fica confiar. Mais difícil fica tentar de novo. Muitos tentam se forçar. Tentam viver como todo mundo.
Entram em relações mornas, fingem interesse, forçam o corpo. Mas o corpo grita, se fecha, reage com ansiedade, com insônia, com enjoo. Porque o corpo do escolhido é como um templo. Ele sabe quando a presença do outro é profana. E essa abstinência, mesmo doída, não é castigo, é transição, é pausa sagrada, é tempo de limpeza, de reconexão, de realinhamento. É a alma dizendo, espera, se cura. Quando for para ser, vai fluir. E vai ser diferente, vai ser inteiro, vai ser cura. Mas até esse momento chegar, o vazio incomoda, a carência aperta e a solidão pesa. Porque o corpo sente falta, sim. Porque o toque cura, sim. Mas o toque errado adoece. Esse é o segundo hábito dos escolhidos. Um silêncio imposto pela alma. Uma espera que não tem data. Uma busca por algo que o mundo nem sempre entende. E já que estamos aqui, abrindo espaço para essas verdades tão difíceis de dizer, deixa eu te fazer um convite especial. Se esse vídeo tá te tocando de alguma forma, se você tá se vendo nessas palavras, se seu coração tá batendo diferente agora, se inscreve aqui no canal Ampliação da Consciência. Esse espaço é pra gente como você, como eu, como todos, nós que carregamos a alma exposta. Mas não para por aí. Quero saber de você. Já viveu algo assim? Já sentiu que o seu corpo te protegeu de algo que a mente queria? Já passou por essa abstinência que não tem nome, mas tem ferida? Me conta nos comentários. Sem medo, sem vergonha. Compartilhe a sua experiência com a gente, porque quando você fala, você também cura. E sua história pode ser a chave que alguém precisava para se sentir menos sozinho. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque agora a gente vai tocar numa ferida que, para muitos escolhidos, ainda está aberta. Talvez escondida, talvez esquecida, talvez até transformada em culpa. Mas ela tá lá. Eu tô falando da atração silenciosa, quase magnética, que muitos escolhidos sentem por pessoas quebradas. E não, isso não é sobre gostar de sofrimento. Não é carência. Não, é vício em drama. É algo mais antigo, mais profundo. É como se a dor do outro cantasse numa frequência que só você escuta. Tem gente que se atrai por beleza, outros por intelecto. Mas os escolhidos, eles se atraem pela dor, pela alma machucada, pela ferida aberta, pelo olhar que grita socorro por trás de um sorriso. É como se alguma coisa dentro deles reconhecesse no outro um pedaço de si mesmo que também ficou ferido lá atrás. E aí nasce o desejo. Mas não aquele desejo comum de pele. É um desejo misturado com compaixão, com urgência, com uma vontade absurda de curar. Já aconteceu com você? Já se viu se apaixonando por alguém que claramente precisava de ajuda e não de um romance? Já entrou em relações onde você era mais terapeuta do que parceiro? Já tentou amar alguém que não sabia nem se amar? Pois é, isso é muito mais comum entre os escolhidos do que se imagina. E mais perigoso também, porque essa atração por almas feridas transforma o amor numa missão. E quando o amor vira missão, o coração paga o preço. O escolhido mergulha fundo, se doa, escuta, abraça, acolhe, tenta salvar. E no processo, muitas vezes, se perde. Vai esquecendo de si, vai se apagando. Vai virando luz para os outros, mas escuridão para si mesmo. E o mais cruel, muitas vezes, depois de tudo isso, o outro vai embora. Ou melhora, e vai embora. Porque a missão foi cumprida. A dor foi acolhida. Mas o amor, esse fica. Fica com quem se doou inteiro. Fica com quem esperou reciprocidade e só recebeu silêncio. Essas relações são intensas, quentes, carregadas, porque o sexo ali não é só físico, é um remédio. É uma tentativa de colar os cacos com desejo. Como se ao tocar o outro, você pudesse costurar suas feridas com prazer.
como se um abraço mais forte curasse traumas, como se o orgasmo fosse um ritual de exorcismo. Mas no fim, a ferida é mais funda, e o amor não dá conta de tudo. E aí vem o cansaço, o vazio, a frustração, aquela pergunta que corta: por que eu só atraio gente quebrada? Por que eu me envolvo com quem não tem espaço para mim? Por que eu me apaixono por quem não pode me amar de volta? A resposta nem sempre está na superfície. Tá lá no fundo da alma. Tá num chamado silencioso que diz: você veio para curar. Mas ser curador não é se sacrificar. Não é viver com o coração estendido como bandeira de paz. O amor do escolhido precisa aprender a ser inteiro antes de tentar salvar o outro. Esse é o terceiro hábito sexual estranho dos escolhidos. Um amor disfarçado de missão. Um desejo que se confunde com empatia. Uma entrega que, se não for consciente, vira autossabotagem. Porque o amor verdadeiro cura, sim, mas começa curando a si mesmo. E você, já viveu isso? Já teve seu coração confundido com uma sala de emergência? Então respira. Você não tá sozinho nessa. Ainda há tempo de mudar o padrão. Ainda há espaço para amar sem sangrar. Ainda há jeito de transformar essa atração em consciência, porque o que é ferido não precisa ser sua prisão. Pode ser sua libertação. Agora a gente entra num território ainda mais profundo. Um lugar onde o corpo deixa de ser só carne e se transforma em altar. Onde o ato íntimo não é apenas prazer, mas invocação. Onde cada respiração tem intenção. E cada toque carrega propósito. Aqui, o sexo não começa na cama. Começa na energia. Começa na alma. E para muitos escolhidos, isso não é uma prática eventual. É o jeito natural de se entregar. É o jeito de existir. Para esses seres, o sexo nunca foi banal. Nunca foi só instinto. Sempre foi algo que mexia com camadas muito além da pele. É como se, mesmo sem saber porquê, eles sentissem que estavam ativando forças invisíveis cada vez que se conectavam com alguém. Como se o orgasmo fosse mais do que um clímax. Fosse uma explosão de portais. Uma onda de cura. Um chamado para algo maior. Em muitas culturas antigas, o sexo era tratado como sagrado, como rito de passagem, como comunhão com o divino. E os escolhidos, mesmo sem conhecer essas tradições, carregam isso nos ossos, nos gestos, no silêncio entre um beijo e outro. É como se a alma lembrasse de rituais que a mente esqueceu. Sabe quando antes de um encontro, você sente que precisa preparar o espaço, acender um incenso, tomar um banho demorado, limpar o campo? Ou quando durante o ato, você percebe que não está só fazendo amor, está ativando alguma coisa, despertando energias, acessando memórias que nem parecem suas? Isso é o sexo ritualizado. E sim, é real. É potente. É transformador. Alguns escolhidos, mesmo sem saber, usam símbolos, mantras, cristais. Alguns visualizam chakras se abrindo, luzes circulando, forças descendo. Outros sentem presenças. Outros recebem mensagens. E tem aqueles que, no momento do orgasmo, fazem pedidos, liberam traumas, selam pactos internos. Tudo isso é ritual. Tudo isso é sagrado. Mas exige consciência, exige preparo. Porque mexer com energia sexual é como mexer com fogo. Se você sabe o que está fazendo, você pode curar, transmutar, manifestar milagres. Mas se não souber, pode se queimar, pode abrir portais perigosos, pode se perder em fantasias que viram prisões. E o escolhido, com sua energia ampliada, sente tudo mais forte. Por isso, precisa de mais atenção, mais responsabilidade, mais clareza. Esse hábito de viver o sexo como ritual pode parecer estranho para os olhos de fora. Pode parecer exagero, misticismo, loucura. Mas para quem sente na pele, na alma, no coração, não tem como negar. É real, é ancestral, é necessário. E aqui vai um lembrete. Isso não tem nada a ver com libertinagem. Muito pelo contrário. É sobre reverência.
É sobre intenção. É sobre viver o prazer com respeito ao próprio espírito e ao espírito do outro. É sobre transformar o ato íntimo em um templo, em um código de luz, em uma prece sem palavras. Esse é o 4º hábito dos escolhidos. Um sexo que não se limita ao físico. Um sexo que cura, que ativa, que conecta com o divino. Um sexo que, quando vivido com verdade, pode mudar sua vibração. Pode mudar sua vida. Você já sentiu isso? Já teve a sensação de que o toque era uma cerimônia? Que o orgasmo era um portal de libertação? Que o corpo era um campo de força sagrado? Se sim, saiba que você não está sonhando. Você só está despertando para a potência que sempre esteve aí dentro. Chegamos agora ao ponto mais delicado, talvez o mais escondido, o mais julgado. E por isso mesmo, o mais necessário de ser revelado. Porque se tem uma coisa que o mundo espiritual ainda tenta varrer para debaixo do tapete, é esse tipo de desejo. Aqueles que não cabem na imagem do ser elevado, calmo, iluminado e desapegado dos prazeres da carne. Mas a verdade é que a alma escolhida não é feita só de luz. Onde há muita luz, há também muita sombra. E ela também tem fome. Ela também quer se expressar. Ela também quer ser vista. Muitos escolhidos, por mais que pareçam equilibrados, conectados e conscientes, carregam dentro de si fetiches que desafiam qualquer padrão espiritual. E isso não os torna menos evoluídos, apenas mais humanos, mais inteiros, mais reais. São desejos ligados à dominação, à submissão, ao controle simbólico, à entrega extrema. Às vezes é o prazer de conduzir, outras, o de se render, de ter os olhos vendados e confiar, de amarrar os pulsos, não por violência, mas por ritual, por representação, por uma necessidade profunda de reviver e ressignificar algo que ficou preso em outras existências. Parece exagero? Pode ser. Mas para quem vive isso, é como se o corpo contasse uma história que a boca não consegue dizer. Como se o sexo virasse palco de memórias esquecidas, traumas antigos, papéis nunca vividos. Muitos desses desejos nascem de vidas onde houve repressão, controle, obediência cega ou poder corrompido. Em outras vidas, talvez esse ser foi líder, sacerdote, escravo, guerreiro ou mártir. E agora, nessa vida, a alma tenta equilibrar o que ficou pendente e encontra no sexo esse teatro simbólico onde tudo isso pode ser curado. Mas aqui vem o perigo. Quando esses desejos são vividos sem consciência, podem virar vício, descontrole, dependência emocional. O escolhido pode confundir intensidade com amor, dor com conexão, e cair em relacionamentos que mais ferem do que curam. Mas quando vividos com clareza, com respeito, com comunicação, esses fetiches se tornam ferramentas poderosas de autoconhecimento, de confiança, de entrega real, não só física, mas energética, emocional, espiritual. É preciso parar de demonizar o que é apenas uma linguagem da alma, de julgar o que não se entende, de achar que espiritualidade é sinônimo de pureza, plástica, de castidade forçada. O verdadeiro caminho espiritual inclui o corpo, inclui os desejos, inclui a sombra. E é nesse reconhecimento que mora a libertação. Esse é o 5º hábito sexual dos escolhidos. A presença de fetiches ligados ao poder. Desejos simbólicos que, quando acolhidos com verdade, revelam o quanto a alma quer se curar, até nos espaços mais íntimos, até nas cenas mais ousadas, até nos gestos mais intensos. E se você chegou até aqui e se viu em alguma dessas histórias, saiba, não tem nada de errado com você. O que você sente pode parecer estranho, mas é sagrado. Pode parecer confuso, mas é um convite. Um chamado para se olhar sem julgamento, para se amar por completo, com luz e sombra, com desejo e silêncio, com passado e presente entrelaçados. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração. Se esse vídeo tocou algo, aí dentro, se te fez refletir, se abriu alguma porta que estava trancada, se inscreve aqui no canal Ampliação da Consciência.
Aqui é um espaço para gente que sente demais, que pensa diferente, que carrega marcas invisíveis e não quer mais fingir que não carrega. E mais do que isso, conta pra mim nos comentários. Você já viveu alguma dessas experiências? Já se sentiu estranho por desejar o que não é normal? Já teve medo de se mostrar por inteiro com alguém? Compartilha com a gente. Sem censura, sem filtro. Porque quando você fala, você dá coragem para outra alma se reconhecer também. Esse canal é feito de histórias reais. E a sua história importa. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. O que aprendeu, o que doeu, o que curou. Conta aqui embaixo. Vamos fazer dessa comunidade um espelho onde todo mundo pode se ver sem vergonha. E lembra, você não tá sozinho. Você não é estranho. Você é profundo. Você é único. Você é escolhido. E ser escolhido é carregar um dom, mas também uma jornada cheia de paradoxos, de dores, de descobertas. E tudo isso faz parte do seu brilho. Se encontrou valor no meu trabalho, e se quiser se aprofundar nessa jornada conosco, considere juntar-se à nossa comunidade de membros do canal, clicando no botão Seja Membro. Você também pode apoiar adquirindo o meu guia para o despertar espiritual, meu livro de orações ou meus cursos de yoga e meditação. Os links estão na descrição e fixados no primeiro comentário. Que você encontre paz dentro do seu próprio corpo. Que sua sexualidade seja ponte, não prisão. Que seus desejos sejam bússola, não vergonha. E que seu caminho seja cada vez mais seu. Até o próximo vídeo.